Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Eu lerei o versículo de número 15. Abra comigo em Lucas, capítulo 12, versículo de número 15. Estas palavras do Senhor Jesus: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O título desta mensagem nesta tarde é A Verdadeira Vida é a Nova Vida. Só o Senhor Jesus Cristo pode dar. A verdadeira vida é a vida com Deus, a nova vida Deus dá por meio de Jesus Cristo. Bem, queridos amigos, o Senhor inicia aqui neste capítulo de número 9, o capítulo de número 17, a sua longa jornada em direção a Jerusalém. Uma jornada que seria concluída com a sua entrada triunfal em Jerusalém, com a sua prisão, com a sua crucificação, com o seu enterro, e eventualmente a sua ressurreição e ascensão ao céu. Essa jornada que tem início no capítulo de número 9, ela segue até o capítulo de número 19. E aqui neste capítulo de número 12, um incidente muito interessante, muito gráfico acontece. E Lucas traz esta narrativa quando o Senhor Jesus Cristo se dirigia a Jerusalém. E esse incidente começa a tomar lugar a partir do versículo 1, e nós lemos que no versículo 1 ajuntaram-se tantas pessoas, ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas em torno de Jesus, isto é, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou Jesus a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E é no meio deste discurso do Senhor Jesus Cristo, do ensino do Salvador para os seus discípulos, que este incidente acontece. E aqui no capítulo de número 12, nós lemos que uma multidão de milhares e milhares de homens e mulheres se aglomera em torno do Senhor Jesus Cristo. Tão aglomerada estava aquela multidão que Lucas nos diz que eles começaram a pisar nos pés uns dos outros e a empurrar uns aos outros. E o Senhor Jesus Cristo, veja, ele não estava ensinando aqui as multidões, estava ensinando os seus discípulos. Versículo 1, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. O ensino do Salvador aqui no contexto é para os apóstolos, é para os seus discípulos, aqueles a quem ele treinava para o ministério apostólico. E ele ensinava aqueles homens que eles deveriam tomar cuidado primeiramente com o fermento dos fariseus. Eles deveriam se acautelar, isto é, com a hipocrisia religiosa daqueles fariseus. E ele ensinava também aqueles homens, a partir do versículo 12, que eles não deveriam temer aos homens e às suas ameaças, nem ao diabo, mas temer a Deus e a desaprovação de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual. Ele também segue dizendo que todo pecado que uma pessoa comete pode ser perdoado, mas que aquele que pecar contra o Espírito Santo jamais será perdoado por Deus. E é nesta seriedade desse contexto, e é na seriedade deste momento de ensinar os discípulos sobre coisas profundas, sobre a vida cristã, sobre realidades espirituais, com toda aquela multidão ouvindo o Senhor Jesus Cristo em silêncio e atentando, inclinada a cada palavra do Salvador, que um homem rompe a multidão e interrompe o ensino do Senhor Jesus Cristo e diz: mestre, versículo de número 13, disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O que está acontecendo aqui é que um homem perdera o seu pai falecera, e havia então uma herança que deveria ser repartida entre ele e seus irmãos. Bem, a lei da herança, se eu posso assim colocar, em Israel, dizia que quando o pai morresse, o dono da terra, a terra que ele possuíra deveria ser dividida entre seus filhos. O filho mais velho haveria de receber uma porção dupla da terra e todos os demais filhos uma porção única. E o que está aparente aqui nesse contexto é que o homem que interrompe o Senhor Jesus Cristo aqui neste momento é um homem que veio buscar de alguma maneira a intervenção do Senhor Jesus Cristo. É uma questão, se nós podemos colocar, uma questão jurídica, uma questão de terra. Ele não está contente que o seu irmão mais velho não tenha dividido a terra com ele. Mas agora observe
Ele desejava que o Senhor Jesus Cristo, de alguma maneira, intervisse em seu caso e forçasse o seu irmão a dividir a herança com ele, porque até aquele momento o seu irmão não dividira a terra. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Agora atente para isso. Esse homem ele não está pedindo pela ajuda do Senhor Jesus Cristo, nem mesmo ele está inquirindo: Senhor, será que o Senhor pode dizer ao meu irmão me ajudar nesse caso de injustiça? Não, na verdade ele dá um comando, está no imperativo: dize, mestre, rabino, dize ao meu irmão que reparta a terra comigo. Dize a meu irmão que faça isso e reparta a herança comigo. Agora, quando você pensa sobre a terra na Palestina, você está pensando sobre aquilo que é vital para a vida, aquilo que é vital para a existência de um ser humano, porque Israel era uma sociedade agrária. E as pessoas dependiam de uma porção de terra para viver, para o seu plantio, para cuidar de uma pequena porção de gado e ali sobreviver. Eles dependiam da agricultura, não existia naqueles dias, como nossos dias, supermercados, compras pela internet. Não haviam padarias, não haviam farmácias, não havia a importação de alimentos na escala que nós temos em nossos dias para suprir uma nação quando a produção não é suficiente para a população. Tudo que eles tinham era uma porção de terra e eles dependiam daquela porção de terra, daquela pequena gleba, para a subsistência de sua família. E cada família tinha uma pequena porção de terra e desse pedaço vivia e desse pedaço tirava o seu sustento, e a sua existência. E esse homem diz ao Senhor Jesus Cristo: Rabino, mestre, eu demando justiça. Eu demando que a minha porção seja dividida e seja me dada pelo meu irmão. Eu demando que o meu irmão tome os passos necessários para a divisão da terra. Eu quero a minha parte. Agora, entenda isso. Na lei dos romanos, que dominava Israel e a Palestina, para a divisão de uma herança, era necessário a aprovação de cada membro da família sobrevivente. Mas não era assim o caso em Israel. Na lei de Israel, se apenas um dos irmãos desejasse a divisão da terra, a terra deveria ser dividida. E ali estava aquele homem na frente da multidão. Certamente o seu irmão mais velho, talvez todos os irmãos e toda a sua família estava ali reunida em torno do Senhor Jesus Cristo também. E o que esse homem do versículo de número 13 vê em Jesus Cristo é que ali estava Jesus, um mestre, um rabino, um profeta, alguém de autoridade, alguém que poderia de alguma maneira, pela sua autoridade e prestígio, no meio daquela multidão, falar com seu irmão e constranger ao seu irmão que dividisse a herança e lhe desse a sua porção. Então ele joga esse problema nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e isso ele faz por meio de um comando: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, imaginando que Jesus Cristo se sentiria constrangido no meio da multidão. Ele haveria de tomar a sua situação e as suas dores. Ele via em Jesus Cristo um pregador da justiça, então certamente Jesus deveria exercer justiça e intervir em sua situação. Essa é a maneira que ele pensava. Diante da multidão, ele imaginava que o Senhor Jesus Cristo se sentiria pressionado a resolver o caso daquele homem, então continuar o seu discurso. E assim ele comanda Jesus dizendo: diz a meu irmão e reparta a terra comigo. Bem, queridos amigos, a resposta do Senhor Jesus Cristo é muito, muito interessante. Sabe, essa é uma das pouquíssimas vezes, uma das pouquíssimas ocasiões no Evangelho e você ouve como que um tom de irritação na voz do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14. Mas ele, isto é, Jesus, lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Homem. No grego a palavra traduzida como homem aqui é muito forte, ainda mais intensa. É como se ele estivesse dizendo: homem, homem, quem me colocou como repartidor ou juiz entre os homens? O Senhor mostra uma certa medida de constrangimento aqui, não é verdade? Uma medida de constrangimento, como que uma irritação em ser interrompido por aquele homem no meio do seu ensino aos discípulos. Quando toda a multidão estava em silêncio, aquele homem interrompe pedindo por justiça em uma questão material, terrena. E nós como que percebemos o reverberar de uma certo desconforto, talvez. E assim colocado nessa posição desconfortável,
de ter que responder publicamente a este homem, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a sua resposta, e é muito interessante, a partir de um pequeno provérbio judaico. Ele faz isso antes do início da parábola, da resposta, e ele faz isso no final da sua resposta. Nós vemos no versículo 15 que ele então disse, disse-lhes, falando a toda a multidão, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O que significa dizer, tome toda forma de prevenção e cuidado para se manter longe de todo desejo insaciável, porque a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que essa pessoa pode adquirir. O homem ele diz ao Senhor Jesus Cristo, eu demando justiça, eu quero a minha parte, a terra é meu direito, eu quero a minha parte por direito, e quando eu tiver esta terra, eu terei o meu meio de ser independente neste mundo. Eu poderei encontrar satisfação e fazer o que eu quero fazer e viver a vida que eu quero viver, mas a resposta do Senhor Jesus Cristo é uma resposta que apela à alma daquele homem, e ele responde dizendo, faça tudo o que estiver dentro do teu poder, para não permitir que a tua alma se torne presa de um desejo insaciável. Faça tudo o que estiver dentro do teu poder, dentro do teu controle, para não permitir que a tua alma, de repente, seja tomada por um desejo insaciável, um desejo por ter, um desejo por possuir, um desejo por alcançar. O desejo insaciável aqui é a melhor tradução, a tradução mais gráfica da palavra avareza. Pois a avareza é um desejo insaciável por ter, um desejo insaciável por possuir, não somente dinheiro, é claro, mas possuir bens, possuir coisas, experimentar prazeres, ter mais, possuir mais, prazer físico, influência, títulos, posições, o que quer que seja, comprar, adquirir. E quanto mais você tem, mais você deseja ter. É por isso que é um desejo insaciável. O Senhor Jesus toma a oportunidade da interrupção para pregar o Evangelho àquele homem e àquela multidão, e ele faz isso para o seu bem, para o meu bem, e é por isso que Lucas, pelo Espírito, registra esse incidente no seu Evangelho para nós. Veja essas palavras do versículo de número 15, disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida, o propósito da existência de uma pessoa, ou do porquê eu estou aqui, porque eu fui criado, porque eu existo. A vida de uma pessoa não consiste em adquirir, em acumular bens, em possuir, em ter. Bem, o Salvador está dizendo, nós não fomos criados e colocados neste mundo para viver como meros animais. Nós não fomos trazidos à existência pelo Salvador para viver como animais, em busca de alimento para o estômago, em busca de conforto e prazer, proteção para a pele. A vida de uma pessoa, diz o Salvador, é muito mais do que bens, é muito mais do que posses. Enquanto esta vida, querido amigo, é breve, enquanto a vida material neste mundo é passageira, a alma, ela continua para a eternidade. E a alma persiste, ela segue em frente. A vida de uma pessoa não é meramente o corpo, não é meramente bens, diz o Salvador. Bem, esse homem era alguém cujos pensamentos, cujos desejos estavam somente nessa vida. Veja, ele teve uma única oportunidade de falar com Jesus Cristo Salvador, uma única oportunidade em sua vida de pedir ajuda espiritual, de dizer, Senhor, como eu posso ter o perdão de meus pecados? Como eu posso ser reconciliado com o meu Criador, como eu posso ter paz com Deus e a certeza de vida eterna? Tu és o profeta de Deus, o Messias, o Salvador. Ensina-me, me diz como eu posso ter o perdão. Ele teve uma única oportunidade de pedir ao Senhor por uma ajuda espiritual e ele desperdiçou essa oportunidade. Uma questão para esta vida somente, para o aqui, para o agora. Mas, queridos amigos, quantos de nós ouvem o Evangelho dia após dia, domingo após domingo, e permanecem da mesma maneira. Quantas pessoas sentam para ouvir o Evangelho, mas os seus pensamentos, as suas afeições estão nas coisas desta vida. Eles sentam para ouvir o Evangelho e eles seguem planejando para esta vida somente, para o aqui e o agora. Os seus ouvidos estão fechados para as questões da alma, os seus sentimentos estão frios para as questões mais importantes, as questões da vida eterna. Bem, talvez seja o caso de alguns dos amigos nessa tarde. Talvez seja o caso de alguém aqui nesta tarde,
Se você está sob o som do Evangelho da Graça Redentora nesta tarde, ou esteve tantas vezes, mas você está tomado por outros pensamentos. A tua mente na segunda-feira está em volta daquilo do que você quer fazer. A tua mente está na segunda-feira a respeito das coisas que você planeja. A tua mente está no que eu vou comprar, no que eu vou ter. Quando essa pandemia do coronavírus acabar, o que eu vou fazer, o que eu vou vender, o que eu vou comprar, como vai ser os meus estudos, a minha carreira, vou precisar esperar tantos meses para voltar àqueles planos e ter, e a minha conta bancária, como serão essas coisas? O que eu vou poder fazer? O teu coração talvez esteja dominado por um desejo insaciável, por cobiça, pelo aqui, pelo agora, por prazer, por mais prazer, e você não tem nenhum sentimento, nenhum ouvido, nenhuma atenção para as coisas mais importantes da tua existência, a alma e o destino eterno e aquele dia de prestar contas a Deus. E tudo o que te importa, talvez, no momento, é o que você vai ter, é o que você vai alcançar, um pouco de prazer, alguns bens, uma carreira. Não tem paciência para ouvir o Evangelho, não tem sentimento para pensar sobre as coisas eternas. Ouça as palavras do Salvador, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste da abundância do que possui. Amigos, a vida é como um período probatório. A vida, diz a palavra de Deus, é um período de buscar e de encontrar o Senhor para a salvação. E há muitos percalços que impedem uma pessoa de se aproximar de Deus. Um desses percalços está descrito aqui: a cobiça, a busca por bens, a busca por coisas materiais. E eu não me refiro apenas a coisas absurdas, como a avareza apenas, mas coisas legítimas muitas vezes, coisas que nós necessitamos, porém o nosso coração e a nossa mente pode estar somente nestas coisas. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho pensamento para Deus, eu não tenho emoção nem afeição, nem energia espiritual para considerar o caminho de salvação, para ouvir a voz de Deus na palavra de Deus. Acautelai-vos, diz o Salvador. A vida de um ser humano não consiste daquilo que acumula, não consiste daquilo que possui, de carreiras, de projetos. Você precisa de vida na alma. Você precisa de um relacionamento com o teu Criador. Você precisa da segurança espiritual, de um dia poder entrar na presença de Deus, tendo os teus pecados perdoados e a certeza de vida eterna. E para marcar esta advertência, observe você, o Senhor Jesus Cristo irá ilustrar a sua palavra, uma das parábolas mais belas e mais curta em toda a palavra de Deus. Ele fala sobre a história de um homem rico. Um homem cuja mente está completamente tomada por essa vida, tomada pelo aqui e pelo agora. Um homem cuja mente está envolvida em suas riquezas, em busca de riquezas sem fim, planejando para o futuro neste mundo somente, como se a vida não fosse acabar. Riqueza, desfrute sem fim, e o seu coração está voltado para essas coisas. E o Senhor Jesus Cristo, Ele representa aqui na sua narrativa, no seu enredo, este homem parado, como que planejando a sua vida, pensando consigo mesmo: o que eu farei para o futuro? Como se ele fosse o mestre da sua vida, como se ele fosse o mestre da sua existência, como se ele fosse o comandante do seu destino. E aqui está a parábola do Senhor Jesus Cristo. Atente para isso. Uma parábola muito bela, uma parábola muito profunda. Versículo de número 16. O Senhor Jesus Cristo inicia aqui: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali colherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Homem, bem, o homem aqui está. Esse é um homem na narrativa do Senhor Jesus Cristo, cuja vida se resume em seus bens. Certamente um homem inteligente, certamente um homem capaz, mesmo um homem astuto, afinal ele alcançou riquezas, não é?
Afinal, ele soube conduzir, gerenciar o seu negócio, produzir, plantar, cuidar, colher, alcançar prosperidade, bens, alcançar sua meta, avançar acima da sua margem. Nós não podemos criticá-lo por isso. Um homem capaz, na verdade, você não pode criticá-lo por sua habilidade em seus negócios. Ele chegou lá, ele conseguiu. Mas o problema dele é um problema espiritual. Esse é um homem que não possui qualquer conexão com Deus. Tudo que lhe importa, tudo que lhe atrai, tudo que lhe consome é o seu sucesso, é o seu desfrute material e o desfrute de algumas poucas pessoas, de sua família talvez. O seu caráter é revelado aqui em suas próprias palavras, versículo de número 17. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei eu? Não tenho onde recolher os meus frutos. Não tenho onde recolher os meus frutos. Bem, foi uma colheita tremenda. Ele não parece ter antecipado o resultado dessa safra. O resultado passou todas as perspectivas, todos os prognósticos. Não sei o que farei, ele não se preparou de antemão, foi uma colheita tremenda. Ele diz: que farei? Bem, ele tem um problema. A colheita foi maior do que aquela que ele poderia acomodar, guardar. Se ele vender tudo de uma vez, você sabe, o preço vai cair porque a oferta é muito grande. A solução então é guardar em estoque. A solução é especular, a solução é deixar por algum tempo para que o grão acabe no mercado, ele tenha reserva e comece a manter o preço e vender então pelo preço que ele deseja. E seu objetivo então é derrubar os seus pequenos celeiros talvez e construir celeiros maiores e encher aquilo com os grãos, com o fruto da sua colheita para o tempo certo. Esse é o seu raciocínio, não é? Estocar o que ele pudesse, vender no tempo certo. Mas perdão, por que derrubar os celeiros? Por que não manter os celeiros e construir outros celeiros? Bem, você precisa considerar a agricultura em Israel. Se você construísse outros celeiros e não derrubasse aqueles, você perderia terra, não é? Espaço de terra, e perdendo espaço de terra, espaço de produção, quantidade, assim você diminuiria o seu lucro. Assim é razoável para uma sociedade agrária, onde a terra é algo tão precioso, que você derrube os celeiros rapidamente, construa maiores e continue usando a terra e acumule para o futuro. É melhor demolir, versículo 18. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Bem, mas a boca fala do que o coração está cheio. As suas palavras revelam o estado do seu coração. A sua postura é toda centrada em si mesmo. A maneira como o Senhor descreve a parábola mostra que aquela pessoa era centrada em si mesma. Ele dá todo o crédito da sua grande, imensa produção e do seu sucesso a si mesmo. Observe as suas palavras. Ele não tinha ninguém para agradecer. Não foi o bom clima da estação que permitiu uma grande produção, o bom solo, a boa chuva, o sol. Não foram seus funcionários que trabalharam com diligência, uma semente boa, bem escolhida. Foi ele mesmo. O sucesso foi devido a ele mesmo, é o resultado dele mesmo, a minha herdade, o meu negócio, a minha capacidade, foi a minha habilidade que trouxe tudo isso à existência. Observe o que ele diz no versículo de número 18, disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, o que eu fiz, o que é meu, o que eu alcancei, a minha herdade, o meu negócio, tudo que eu possuo para mim. No versículo 17 ele diz: ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, não tenho onde recolher os meus frutos, a minha fazenda, o meu negócio, o que eu alcancei, onde eu colocarei a minha prosperidade. É assim que ele arrazoa, é assim que ele pensa consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, não tenho onde colocar a minha riqueza. Em outras palavras, eu tenho toda essa abundância de riqueza e eu não tenho onde guardar, onde acomodar, onde colocar toda a minha riqueza. Não tenho onde colocar. Ambrósio, um homem que foi instrumental na conversão de Agostinho de Hipona,
Um dia, comentando sobre este versículo, disse o seguinte: não tem onde colocar sua abundância. Ele tinha a casa dos necessitados. Ele tinha a boca dos órfãos, das crianças. Ele tinha a casa das viúvas sem filhos. Ele tinha inúmeros celeiros na casa dos famintos de Israel. Não tenho onde colocar os meus frutos. Ele não pensava em outras pessoas. Ele só pensava em si mesmo. A sua mente, o seu coração era de um homem centrado em seu ego. Ele era o seu próprio Deus e tudo que ele tinha era para si mesmo. E ele adorava a si mesmo. Mas lembre-se, ele era um judeu. Presumivelmente ele era um judeu porque o Senhor Jesus Cristo era um judeu. Ele fala a judeus, ele repreende os judeus. Um judeu, e como judeu ele deveria pensar em outras pessoas. A lei judaica, a lei de Moisés, lhe comandava a pensar em sua comunidade, em sua sociedade. Não, os meus frutos, meu desfrute, para mim, ele era o seu próprio Deus. É isso que acontece, queridos amigos, com cada um de nós, quando nós colocamos o Deus vivo, o nosso Criador, de lado, e nós nos colocamos, e a nossa vida e os nossos propósitos, por mais legítimos que sejam, no centro da moldura de nossa existência, e Deus deve ser colocado do lado de fora dessa moldura. As minhas coisas, a minha vida, a minha pessoa, a minha maneira, a minha forma de ser é o que me interessa, é o que me importa, o meu dinheiro, a maneira como eu conduzo a vida e o que eu penso sobre a minha existência e sobre este mundo, isso é o que interessa. O que Deus tem a dizer, o que Ele declara em seu livro, a sua vontade, a sua palavra, isso vem em segundo plano. Eu não me interesso, isso não me importa agora. Sim, eu não nego que exista um Deus, mas esse não é o momento de Deus na minha vida. Tudo o que me interessa, talvez tudo o que lhe interesse neste momento, seja a sua carreira, seja o seu futuro, o que você irá fazer depois desta pandemia. Isso é, queridos amigos, nós nos tornamos os nossos próprios deuses. Adorar, servir ao ego, servir a mim mesmo. Veja esse versículo. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, 17, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros. Observe, meus celeiros. Edificarei, eu farei isso. Recolherei, eu farei isso. Minhas novidades, meus bens, direi à minha alma, meu, para mim mesmo, comigo mesmo, eu, Deus ego, o Deus do meu ser, a minha pessoa, cobiça, autossuficiência. Esse homem, ele excede o ego daquele fariseu que entrou no templo e orou a Deus dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu isso, eu aquilo, eu não sou como este publicano. Ele falou 5 vezes mas esse homem excede mesmo aquele fariseu hipócrita, porque ele diz 6 vezes meu, em poucos versículos. Homem centrado em si mesmo. Agora, nós não pensamos, talvez, e agimos com muita frequência como este homem. Talvez nós não busquemos coisas elevadíssimas, riquezas tremendas, prazer sem acabar. Mas talvez no centro da nossa vida e do nosso pensamento estão coisas que, embora legítimas, se tornaram a bússola da nossa vida. O que eu quero alcançar, onde eu quero chegar, como será o meu futuro, a minha carreira, daqui a 10 anos, 15 anos, quanto eu terei acumulado, quantas coisas eu terei comprado, que segurança material eu terei, que felicidade será eu alcançarei nesta vida, como será a minha família terrena, coisas como essas, legítimas muitas vezes, que são colocadas como motor propulsor da nossa vida, da nossa existência, antes da conversão, antes de buscar a Deus, de encontrar o seu perdão e a nova vida que Ele promete. Nós somos todos assim. Eu era assim, você é assim, um idólatra do ego, um idólatra do eu, o Deus ego. O Deus ego representa a minha independência de Deus. O Deus eu quer dizer, eu não quero nada ter com Deus. Eu não quero me submeter a este livro difícil de entender, a esses critérios, esses 10 mandamentos. Quão negativos são esses mandamentos? Não faça, não busque, não toque, não tenha. Eu não quero estas coisas. Se existe um Deus, eu quero que Ele me proteja.
Eu quero que Ele me blinde, me ajude a seguir em frente, a ser próspero, mas eu não quero a sua lei, eu não quero me submeter a Ele, eu não quero que Ele interfira, que me diga como eu devo andar, como eu devo viver, eu não quero que Ele ponha o seu dedo em meus pecados e me diga que eu sou um pecador e que eu devo me arrepender e que da maneira como eu entrei neste mundo como um pecador, eu não estou preparado para entrar na presença de meu Criador e prestar contas a Ele. Eu não quero um Deus assim, eu prefiro Deus Deus ego. O ego representa a ignorância de Deus. O ego representa, eu não conheço a Deus. Eu não sei quem é o meu Criador, eu não ando com Ele, eu não oro a Ele. Eu não sei o que é a vida, o sentido e o propósito deste mundo e da existência, porque eu fui criado por Deus. Não conheço nada sobre Deus, nem sobre o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que Ele enviou a este mundo. Eu quero alcançar os meus objetivos e se há um Deus, Ele está aí para me proteger e me guardar e não para interferir em minha vida, somente quando há perigo, alguma dificuldade, alguma enfermidade. Eu não quero saber de Deus, eu não quero andar com Deus, eu não quero conhecer a Deus. Incredulidade, amigos, incredulidade, ateísmo é o que está por trás disso. Mas talvez você diga, pastor, eu não sou um ateu, eu creio em Deus, eu não rejeito a Deus na minha vida, eu não descreio em Deus, eu não sou um ateu, eu não sou uma pessoa que diz não existir um Deus. Eu creio na existência de Deus, mas talvez você seja um ateu prático. O que é um ateu prático? Bem, um ateu teórico é alguém que diz não crer em Deus por causa disso, a teoria da evolução, aquilo mais, aquilo. Deus não existe, não há tal coisa como um ser superior, um espírito eterno que trouxe a existência humana ao mundo e o ser humano, uma personalidade. Eu não creio na existência de Deus. Esse é um ateu teórico. Mas talvez você seja um ateu prático. Um ateu prático é alguém que diz crer em Deus, e você talvez diga crer em Deus, na existência de Deus, mas você vive semana após semana como se não existisse um Deus, como se Ele não tivesse dado uma lei para você conhecer e amar, e um comando de buscá-lo e andar em sua presença. Isso é ateísmo prático, querido amigo. É dizer conhecer ou crer em Deus, mas viver como se Deus não estivesse presente e não lhe conhecesse, como se não houvesse um dia de prestar conta, viver a revelia de Deus, lá e você aqui. O problema é essa incredulidade. Aqui está a figura. Se eu me quer dizer com a minha alma, se farei isto, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Vê o que ele quer dizer com minha alma. Bem, ele está falando consigo mesmo. Alma, pessoa. Mas o que ele quer dizer por alma aqui não é aquela parte imaterial do ser humano que nós chamamos de espírito. Aquela faculdade de nós que nos permite comunicar com o nosso Criador, adorá-lo, espírito, adorá-lo, orar a Ele, buscá-lo. Não, ele não se refere a esta parte da sua existência, da sua pessoa, a sua alma eterna. Ele se refere ao seu ser pessoal, a sua personalidade, o seu indivíduo, na verdade, sua individualidade, o seu ego. Ele diz ego. Ele não considera aquela parte da nossa alma chamada de espírito. Ele não considera o homem em seu aspecto espiritual. Talvez você seja assim. Talvez você se comporte como se não houvesse uma alma dentro de você, um espírito. Mas, querido amigo, você não é um mero animal sofisticado. Você não foi criado para viver em busca de prazer físico, alimento para o estômago. Você possui uma alma eterna que tem o potencial de se comunicar com teu Criador. Mas esse homem, ele diz a si mesmo, alma, isto é, mente, você planejou todas as coisas e teve sucesso, e teve riqueza, afeição, emoção. Você desejou, você cobiçou, você trabalhou e alcançou vontade. Você se determinou. Você não foi complacente, você estudou, você trabalhou, você lutou, e agora está aí você consigo mesmo, falando, eu alcancei isso, eu cheguei a este ponto, eu me elevei. Ele fala consigo mesmo, ele se prostra diante de si mesmo. Ele não está falando com Deus, ele não está dizendo, Deus me ajudou, Ele me deu saúde, Ele me protegeu. Alma, ego, você fez por onde? Você alcançou isso, você chegou onde desejava chegar. É exatamente isso que nós somos antes de conhecer a Deus.
Porque por mais que você possua uma fé, uma religião, o teu verdadeiro Deus é o Deus eu. O meu verdadeiro Deus é o Deus ego. E em relação ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, você é um infiel, você é um ateu, eu sou um alienado de Deus. Nós dizemos crer em Deus, mas nós vivemos como se Ele não tivesse uma voz declarada na palavra de Deus, como se Ele não tivesse um propósito para a nossa existência, e nós traçamos o nosso propósito e vivemos como se não existisse um Deus. Querido amigo, você precisa perceber a gravidade disso. A gravidade de viver e agir como se Deus não se importasse com os teus pecados, com a tua vida. O que esse homem tinha em suas mãos? Bem, ele tinha muitos bens, mas ele era pobre espiritualmente. Ele não possuía um relacionamento com seu Criador. Ele não possuía Deus neste mundo, nem certeza para além do túmulo, apenas temores, talvez dúvidas. Ele tinha conforto, segurança, bens, ele podia prover para si mesmo, para sua família mais próxima, mas ele não tinha um lugar no céu. Ele não tinha um Salvador, ele não tinha um perdão de seus pecados, ele não tinha uma nova vida. Bens ele possuía, mas nenhum caráter duradouro, nem certeza de vida eterna, nem sabia o que ele esperava para o futuro. Será que nós somos retratados aqui? Será que você é retratado nesta parábola sem vida espiritual? Diz crer em Deus, mas nenhum relacionamento verdadeiro com o teu Criador. Diz acreditar na Bíblia em partes, mas não conhece o caminho de salvação, não tem certeza do perdão de teus pecados, nem certeza de vida eterna. Se você, querido amigo, é uma pessoa que termine os teus dias sem Cristo Jesus e o perdão que Ele dá, tudo que você levará para a eternidade, além da tua alma, sem teu corpo, sem teus bens, tudo que você levará para a eternidade será a tua culpa. A culpa de tantos e tantos pecados contra o teu Criador, de ter virado as costas para o teu Criador e rejeitado a tua culpa para ser julgado por Deus um dia, diante de um Deus justo, contra quem você tem vivido, pisado as suas leis, ignorado o seu comando de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que viu através do vazio da tua existência, o vazio deste mundo e a mentira deste mundo, de que a vida é só para o aqui, só para o agora, e se você é uma pessoa que viu através destas coisas e buscou a Deus através de Jesus Cristo, este caminho que Ele revela na palavra do Evangelho, e reconheceu os teus pecados e clamou a Deus por misericórdia, e encontrou lugar de arrependimento aos pés do Salvador, e baixou a tua crista diante de Cristo, e pediu perdão e misericórdia, e recebeu a paz de Deus, então você pode ter certeza. Um dia você será recebido nos altos quando a luz deste mundo se apagar para você e a luz de um novo mundo se acender na presença do teu Criador. Riquezas eternas e o perdão de Deus e a certeza de ser recebido por Ele na eternidade com milhões e milhões de outros homens e mulheres que um dia buscaram um Salvador neste mundo e perceberam que a vida de uma pessoa não é apenas o comer, o vestir e prazeres passageiros, mas a vida na alma que é dada por Deus do arrependimento com o perdão de pecados. Ele diz, alma, versículo 19, direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Muitos bens para muitos anos? Como ele poderia saber disso? Sobre ter muitos anos de vida? Você percebe como o Senhor Jesus Cristo retrata o ser humano aqui? Essa é a nossa tragédia. Nós pensamos que nós possuímos o dia de amanhã, não é? A nossa mente está sempre no dia de amanhã. Eu farei, eu buscarei a Deus amanhã, depois da pandemia do Covid, eu farei isso, eu reconstruirei, eu ganharei tempo, vou remir o tempo, amanhã eu faço, amanhã eu busco a Deus. Essa é a nossa tragédia. Nós pensamos que temos o dia de amanhã e empurramos para o futuro, para o amanhã, buscar a salvação de Deus, quando na verdade o amanhã não nos pertence, querido amigo. Ontem já não existe mais. O amanhã é um dia que pode não vir para você e para mim. Nós temos somente o hoje. E o dia de buscar a salvação e a reconciliação com o teu Criador, diz a palavra de Deus, é o dia chamado hoje. É o dia em que você ainda está vivo. É o dia em que você pode se voltar a Ele. Volte-se a Deus, meu querido amigo.
Onde você estiver nessa tarde, ore ao teu Criador e diga: Senhor, eu não entendo com clareza estas coisas. E o meu coração é muito frio. E há uma medida de incredulidade dentro de mim. Ajuda-me a ver a minha necessidade espiritual. Hoje eu te busco. Eu não sei o amanhã. Eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa os meus pecados. Esses são os meus pecados. Diga a Ele: eu tenho feito isso e agido assim. O Senhor conhece o meu coração dentro de mim. Tenho visto tanto orgulho, tanta imoralidade, tanta vileza, tanto ódio e amargura. O Senhor é um Deus justo, mas eu venho a Ti rogar a tua misericórdia. Busque a Deus enquanto você pode buscá-lo. Ele diz: alma, tens em depósito muitos bens para muitos, muitos dias. Descansa, come, bebe, folga. Ele imaginava. Teria prazer e conforto, todo prazer e conforto possível. Nós somos assim muitas vezes. Nós esquecemos que o prazer do pecado ele vem em porções, em pedaços. Viver para esse mundo e para o pecado custa muito caro. Custará o teu caráter, custará a tua saúde, custará a tua consciência e por fim custará a tua eternidade. Você nunca terá o mundo inteiro, você nunca terá todo o prazer, você nunca conseguirá desfrutar de tudo aquilo que você acumulou. A vida é breve, os anos passam, a força vai, o paladar muda, o gosto muda, tens em estoque muitos bens, come, bebe, folga, que loucura. Direi à minha alma: relaxa, vive a vida boa, descansa, come, bebe, folga. Há um jogo de palavras aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Muito interessante. Observe isso. A palavra que o Senhor Jesus Cristo descreve a partir do versículo 20 em diante é muito interessante. Ele diz em resposta àquele homem: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E direi à minha alma: come, bebe, folga, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. Sabe qual é a palavra traduzida aqui por alma? A palavra que o Senhor Jesus Cristo usa para descrevê-lo, a palavra que o Senhor Jesus Cristo usa para descrever a atitude daquele homem para consigo mesmo, a sua loucura, a palavra louco é traduzida aqui como, a palavra grega traduzida aqui como alma é a palavra efron. Vocês sabem o que é um efron? É uma parte do corpo humano, é um músculo, na verdade. Você sabe onde está o teu efron? É difícil saber, não é? O efron é o teu diafragma. Fragma, fron. Daí vem o nosso termo em português, diafron, diafragma. Você sabe o que é o diafragma, não sabe? O diafragma é um músculo do corpo que permite a movimentação da respiração. Quando esse músculo dilata, os pulmões se enchem, o peito enche de ar. Quando ele contrai, ele lança o ar para fora. Esse é o músculo que exerce essa função, o diafragma. Aquele homem está dizendo a si mesmo: alma, você tem muitos bens em estoques para consumir, para viver uma vida de alta qualidade, de alto padrão. E agora, alma, agora você vai ter muito diafragma. Agora você vai ter muito fôlego, muitos anos de vida para viver, para respirar e para desfrutar. Olha a sua colheita, olha a tua conta bancária, os teus bens, aquilo que você possui é muito em quantidade. Você vai ter muito fôlego para viver, muitos anos para desfrutar tudo isso aí. Alma. Mas de repente Deus entra no contexto desse homem no versículo de número 20 e corta através das palavras dele e responde a ele dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E você não irá adivinhar qual é a palavra que o Senhor Jesus Cristo descreve, usa para descrever, na verdade, o estado deste homem. Você não irá adivinhar a palavra que Deus usa para se dirigir àquele homem. A palavra que traduzida aqui é a palavra louco. Mas Deus lhe disse: louco,
é a palavra afron. O teu fron, o teu diafragma irá cessar de funcionar e o teu último fôlego irá deixar o teu corpo nesta noite. E esta noite te pedirão a tua alma e você terá que se apresentar diante do teu Criador e as coisas que você acumulou, para quem será? Louco, nesta noite, imprudente, negligente, nesta noite o teu diafragma entrará em colapso. Você diz de si mesmo: eu terei muito pulmão para viver, eu terei muitos dias para desfrutar a minha vida. Louco, nesta noite o teu pulmão irá parar e o teu último fôlego será lançado e você partirá para a eternidade. Tudo que você tem, para quem será? Prudente, negligente, preferindo viver esta vida somente para você mesmo, sem Deus, para o aqui, para o agora, para o teu corpo, para coisas materiais, para pessoas somente, mais do que buscar a Deus, mais do que se preparar para a eternidade. Queridos amigos, é algo irracional rejeitar conhecer a Deus. Nós nos comportamos como pessoas irracionais. Nós sabemos que a morte irá vir. Nós sabemos que a morte virá e o último dia logo chegará, mas nós empurramos para o lado a ideia da morte, não é? Nós somos irracionais. É irracional viver assim, sem buscar a Deus, saber que um dia entrarei na presença dEle. E se Ele falou neste mundo pela Bíblia, e nós podemos encontrar e conhecer a vontade de Deus e o caminho de salvação, é algo irracional recusar conhecer a Deus e o caminho de salvação. É mais que isso, é algo trágico, é loucura, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Em alguns dias, em alguns anos, em alguns meses ou semanas, você partirá e você tem vivido contabilizando os teus bens. E o que você fará depois da pandemia e a tua carreira está frustrado com aqui e o agora, sem Deus, sem um relacionamento com o teu Criador, sem o perdão de teus pecados, sem certeza para além do túmulo, sem vida da alma, vazio, sem o teu Criador. Será que esse é o nosso problema? Orgulho. Eu não quero ouvir a Deus, eu não quero ouvir esta mensagem, eu desligo esta mensagem, eu torço o nariz, eu fecho a cara. Ela vai contra o meu orgulho. Ela mostra que eu sou uma pessoa necessitada sem Deus, que eu não posso fazer nada com o meu capital para reconciliar a minha alma com Deus, com a minha inteligência, o meu corpo, os meus bens. Eu não quero ouvir essa mensagem, ela fere o meu ego. Eu não quero reconhecer que eu não sou bom o suficiente para agradar a Deus. Será que esse é o meu problema? Se eu me aproximar de Deus, eu terei que reconhecer os meus pecados. Eu tenho ferido as pessoas, que eu tenho traído as pessoas, que a minha mente é suja, o meu coração é sujo, eu tenho feito as coisas absurdas que eu enterrei no passado, no esquecimento. Eu terei que reconhecer isso diante do meu Criador. Eu não quero abrir a câmara dos horrores diante de Deus. Será que é o amor pelo pecado? Aquilo que a tua consciência diz ser errado aos olhos de Deus? Nada disso vale a pena, meu querido amigo. Trocar umas migalhas de prazer passageiro pela eternidade. Você possui uma alma eterna. E esses bens que você possui, eles passarão um dia. E tudo que você tem, por mais legítimo que seja, ficará para trás. Será esquecido. E você entrará na presença do teu Criador com a tua culpa, sem o perdão de Deus, sem ter buscado o Salvador, sem um tesouro no céu. Ouça essas palavras: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Para o que você vive, o que você busca? Dinheiro? Se é isso, você nunca será rico diante do teu Criador, a menos que você tenha o perdão de Deus e se torne um herdeiro do céu. Você busca um nome, fama, prestígio nesta vida, você talvez alcance isso, um nome nesse mundo, mas se é só isso, você não tem o teu nome escrito no livro da vida. Aos olhos de teu Criador você não é ninguém, um pobre pecador, um pobre necessitado. Riquezas, títulos, prazer, lance essas coisas de lado, ainda que coisas legítimas e pequenas, e busque ao Senhor Jesus Cristo.
Dobre o teu joelho diante dele. Diga a ele: Senhor, eu tenho tantas coisas desta vida, mas não tenho o principal. Eu não tenho certeza de vida eterna. Eu não tenho certeza que os meus pecados já foram perdoados. A minha mente me culpa, a minha consciência me culpa. Eu preciso do teu perdão, eu preciso de paz. Ó, queridos amigos, pensem sobre estas palavras. Você vem a Deus como uma pessoa espiritualmente necessitada, um pecador convicto em arrependimento. Você confessa a Ele os teus pecados, crendo que Ele é poderoso para te salvar e te perdoar. Você pede por perdão, você traz a Ele toda a tua vergonha, você roga por um lugar no céu, por certeza de salvação, por alegria e paz com Deus e um novo caráter. Você vem como um pecador, como um pobre pecador, e você recebe o tesouro da vida eterna. A paz com Deus e a paz de Deus, uma nova vida, resposta às tuas orações, uma alegria que o mundo não pode te dar, nem pode te roubar. A alegria de ter sido reconciliado com teu Criador, a alegria do perdão, a alegria da nova vida, a alegria de saber que você pode olhar para além do túmulo com certeza de vida, a alegria de ouvir a voz de Deus um dia te dizendo: não mais louco, nécio, negligente, mas vinde, benditos de meu Pai, bem-vindo à eternidade. Ouvir a voz do teu Criador te chamando à sua presença, ouvir a voz de Cristo: vinde, entrai, benditos de meu Pai. Você não desejaria ouvir esta voz? As palavras deste homem não sejam a essência da tua vida. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, mas que a tua palavra seja, querido amigo: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu necessito de perdão. Senhor, eu reconheço, salva a minha alma. Me dê o verdadeiro tesouro do céu, transforma a minha vida. Fala estas palavras de perdão à minha alma. Me dê a vida eterna. Que a tua vida e a tua palavra seja essa, não mais eu, para mim mesmo, para o que agora, para o que será depois. Diga: Senhor, a tua vontade, perdoa o meu pecado, transforma a minha vida, entra na minha vida, faz de mim uma nova pessoa, transforma o meu caráter, escreve o meu nome no teu livro da vida. Vamos orar juntos.